Muito bem, agora 8h22, aqui ao meu lado Thaís Chicorel, está na hora do Papo de Arquiteto. Então vamos, Thaís, hoje falar sobre... Vamos falar hoje sobre passeios, né? O passeio... Tá começando. É nosso ou é público? O pessoal fala assim, meu passeio. Perfeito, perfeito, Léo. Bom dia, ouvinte. Bom dia. E continuando, né? A participação do ouvinte. Então, o nosso programa também é uma participação do ouvinte. Sim. Que houveram, Léo, várias perguntas pelo WhatsApp referente a passeios, às calçadas. Esse vai ser um dos programas, assim, que eu vou falar de um assunto público, polêmico, e eu vou retratar Santo Antônio de Jesus. Mas, falando de Santo Antônio, você, ouvinte, também, seja lá fora de Santo Antônio, procure informação, que foi o que eu fiz. Então, assim, ao invés de simplesmente eu trazer aqui no programa informações, não, foi Thaís que falou, foi a arquiteta que falou, não, simplesmente, Léo, eu estou trazendo aqui uma informação importante para o munícipe, para o morador de Santo Antônio de Jesus, que é a lei municipal. Então, assim, antes de qualquer coisa, as pessoas, morador de qualquer cidade, busque informação, busque se na sua cidade tem uma lei municipal, porque no caso de Santo Antônio nós temos uma lei, que é a Lei Municipal 1247, de 7 de julho essa situação de 2014. Na realidade, Léo, tá aqui, nada mais, eu estou lendo, depois eu boto até a imagem para José, nosso maravilhoso que coloca a gente aqui no Facebook, dou a ele para ele colocar também. Então, assim, simplesmente a Lei Municipal 1247, ela dispõe sobre a regulamentação dos passeios públicos no âmbito do município de Santo Antônio de Jesus e da outras providências. Uhum. Então, assim, respondendo já de cara a sua pergunta, são os primeiros artigos. Então, assim, de uma forma geral, artigo 1 dessa lei. A política de controle e fiscalização dos passeios públicos ou calçadas objetiva assegurar a acessibilidade e segurança aos pedestres, em especial às pessoas com deficiência. Então, assim, infelizmente está aqui no artigo, está na lei, mas não é uma coisa... Então, o que caberia, o ideal seria um cumprimento, que é uma fiscalização. Não é porque a gente sabe que muita coisa está sendo construída, sendo feita Com sem certeza. se observar isso. Qual é tem uma altura padrão do passeio? Passeio? Normalmente a gente utiliza 15 centímetros. 15 centímetros? De altura. O que deve ser feito quando... Porque 15 centímetros é a altura que a gente projeta do meio-fio. Então, o meio-fio, da via para o meio-fio, a gente tem uma altura de média de 15 centímetros e aí vem o passeio. O passeio. Agora, por exemplo, tem alguma coisa que coloca um padrão para quando tem um desnível de casa? Perfeito. Isso aí eu ia até... Uma casa está no lugar mais alto, a outra já está um pouco abaixo. O que seria ideal? Porque aqui cada um faz o seu passeio. Perfeito, perfeito. Aí, chega até pra gente passar para o outro passeio, a gente dá um pulo, né? Não dá para botar o pé, não, a gente dá um pulo. Te respondendo a primeira pergunta, o passeio é público ou é privado? De quem é a responsabilidade? Primeira pergunta sua foi essa. Que nós temos essa resposta no artigo 4 da lei. Para que a padronização e acessibilidade dos passeios atinjam toda a cidade, o proprietário do imóvel comercial ou residencial é responsável pela construção e conservação. Também antes de comentar, nós temos aqui no artigo 2, os passeios públicos ou calçada integram o sistema viário. Ao longo das vias de rolamento, devendo ser reservados prioritariamente aos pedestres. Então, assim, esses dois pontos levam a gente a pensar em que aspecto? O passeio, ele é contínuo à via, ele faz parte da via que é pública, automaticamente o passeio é público. O passeio, assim como a via é de carro, o passeio é para o pedestre, certo? Independente que ele tenha alguma deficiência de locomoção, seja idoso,
não tenha, é para todos. O passeio é público e tem que assegurar essa mobilidade a todas as pessoas. Com relação ao outro artigo, que ele já responde também, a responsabilidade do passeio é do morador, que está na frente Então, aquele trecho que está na frente da minha casa, eu tenho que zelar por ele. Eu tenho que cuidar dele. É minha responsabilidade enquanto moradora. Então, assim, o passeio é público, está na via pública, pertence aos pedestres de uma forma geral, só que o passeio tem que ser zelado pelo morador. Nada de eu colocar um piso porcelanato liso, lindo, entendeu? No meu passeio para uma pessoa escorregar. Enquanto tiver molhado, então... Vira sabão. Então, assim, a responsabilidade é minha. Se eu colocar o passeio, um revestimento... Se tiver algum problema, quem responde é a pessoa que colocou o piso? É a pessoa, claro. Porque eu quis colocar aquele passeio numa via que é pública. Entendeu? Então, assim, o passeio, gente, é público, é para todos usarem. Agora, a responsabilidade é do morador. Respondendo a sua outra pergunta, em questão de acessos e tamanhos, aí eu já vou para outra norma, que é a 9050, a ABNT, que é uma norma que ela prevê a acessibilidade de todos em locais públicos e edificações. Então, assim, inclusive essa norma, ela foi revisada recentemente, em 2015, e ela prevê o seguinte: ela prevê a medida de um passeio dividida em 3 trechos, Léo. Nós temos a faixa de serviço, que é, para vocês se localizarem, ouvinte, é do meio-fio para dentro. Então, eu tô seguindo o sentido via porta de casa. Então, nós temos 3 trechos segundo a norma BNT 9050. Então, nós temos a faixa de serviço, que ela tem que ter no mínimo 70 centímetros. Nós temos no meio a faixa livre, que no mínimo ela tem que ter 1,20 m. E nós temos a faixa de acesso, que é a mais perto da casa, que ela não tem medida. Só que assim, não tem uma medida mínima. Só que assim, calculando a faixa de serviço e a faixa livre, só essas duas que tem um padrão mínimo, tem a sugestão de um padrão mínimo, que a faixa de serviço é de 0,70, de 70 centímetros, e a faixa livre é no mínimo 1,20 m. Então, só aí é 1,90 m. E, infelizmente, aqui em Santo Antônio, tem muitos passeios que só tem 50 centímetros. Então, assim, onde a gente vai colocar esses 3 trechos? Certo, mas assim, o que Mas é que aí pode... te respondendo rápido, quando você fala, Thaís, e o acesso do carro? Todos esses obstáculos que a gente, como arquiteto, chama de obstáculo, que são árvores. Árvores é perfeita para arborizar, só que no sentido de mobilidade das pessoas, se ela ficar em lugar errado, ela é um obstáculo. Então, ela tem que estar na faixa de serviço, para ninguém bater com o rosto na frente, no tronco da árvore. Lixeira, se ainda existir orelhão, então todos esses elementos que geram obstáculo, tem que estar nessa faixa de serviço, que é o caso também das rampas para os carros. Então, assim, os carros, essas rampas, elas têm que estar localizadas nessa área de serviço, apenas na faixa de serviço. Você pode colocar sua rampa para o acesso ao carro. Porém, após essa faixa, nós temos a faixa livre, que é a faixa destinada à mobilidade das pessoas, o andar das pessoas, a circulação, ela tem que estar plana. Ela não pode estar rampada. Mas aí é a questão, como fazer aqui em Santo Antônio? Porque muitas casas hoje, os passeios, como eu disse, tem trechos aqui em Santo Antônio que o passeio não tem nem 50 centímetros. Então, assim, fica difícil você adotar essa norma. A questão é a seguinte: em edificações novas, principalmente loteamentos, condomínios e tal... Isso aí tem sido mais... Você tem como cobrar, apesar de que os donos... né, as empresas não gostam muito, porque, entre aspas, né, eles acham que é uma área perdida, porque é uma área que você está diminuindo o lote. Você não vende passeio, você vende lote. Mas a questão é a seguinte, gente: passeio, área livre, área verde, você tem que cumprir, que é norma, é lei. E eles vendem, porque assim, eu como mãe, eu como dona de casa, você também como pai, como proprietário de casa. Então, assim,
Claro que você vai gostar de morar num condomínio onde você tem aquele passeio bonito na porta da sua casa, entendeu? É agradável até visualmente e é óbvio, funcionalmente também. Então, nas edificações, condomínios, loteamentos novos, você tem como cobrar. Isso a gente observa menos distorções nisso, pelo menos talvez por essa fiscalização, por ser novo, né? Com certeza. Mas só pra gente fechar aqui, Thaís, quando é uma casa do lado da outra, uma tá com passeio lá embaixo, a outra bem alta, qual seria a sugestão aí? Aí é difícil. Pronto, bota um exemplo bem perto aqui, a Rua Vereador João Delfino, aqui a Rua da Itália. Com certeza, aqui. Essa rua aqui é aí para o próximo passeio você dá um pulo. Um sobe e desce, com certeza. Esse passeio está completamente inviável. Tem gente que sente aqueles estalos. Esse passeio está completamente inviável para mobilidade. Inclusive, eu ando nessa rua tanto como pedestre como, e tanto como via. Mas quem tem que consertar aquilo ali, morador ou a prefeitura? Os dois. Os dois, até porque o passeio ele é público, então a prefeitura tem que cobrar, tem que fiscalizar. E o morador também tem a parcela dele, que foi ele que fez. Gente, eu estou dando aqui só como exemplo. E outro exemplo perto aqui é descer essa rua, essa ladeira aqui da Para Todos, que o pessoal chama aqui, o Cecino Pinto de Queiroz, onde tem a Bonsate. Né? Descendo ali também, meu amigo. Não, você andando em Santo vai Antônio, pelo passeio, porque a cidade inteira infelizmente é uma peculiaridade de todas as cidades. Eu não estou aqui só atacando Santo Antônio. Eu estou usando Santo Antônio como exemplo porque é a cidade onde a gente mora. Mas assim, fechando o programa, para a gente resolver essa questão de passeios, Léo, primeiro as pessoas têm que ter uma consciência do que o passeio não é seu, é público. Tá? Você tem que pensar no próximo. E a outra coisa é uma parceria entre o morador e a prefeitura. Por ser algo público, a prefeitura tem sim que fiscalizar, intervir. E por ter a responsabilidade do morador, o morador tem que ter consciência disso. Agora, a prefeitura ela vai ter uma flexibilidade maior nos passeios onde existe uma via mais larga. Que aí, vamos dizer, perde um pouco da via para aumentar o passeio. Mas no caso onde as vias são estreitas, tem que ter realmente essa parceria de conscientização entre os dois lados. Ok, Thaís, nosso agradecimento, o nosso obrigado e até a próxima terça-feira. Eu que agradeço a todos, estamos aí. Qualquer assunto, qualquer pauta, é só sugerir que a gente traz aqui no nosso Papo de Arquiteto.